Olá, alunos e alunos, boa tarde a todos vocês. Nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a cinética das reações metamórficas, mas só para lembrar aqui do que a gente viu na última aula, a gente falou sobre paragêneses minerais e reações metamórficas. Qual a importância do estudo das paragêneses minerais? O que são paragêneses minerais? Paragêneses minerais são associações de minerais, né, que ocorrem em determinadas rochas. Qual a importância dessas associações minerais, desses conjuntos de minerais que sempre ocorrem juntos, associados? É porque eles podem ser utilizados como indicativos de grau metamórfico. Eles são importantes para identificar qual foi o grau de metamorfismo que atingiu aquelas rochas. E isso tem observado através de determinadas reações metamórficas. Ou seja, determinados minerais, quando submetidos a metamorfismo, seja metamorfismo que leva a presença de fluidos, ou pressão, ou temperatura, ou todos eles juntos, todos os fatores envolvidos juntos, esses minerais reagem, né, eles estão em equilíbrio na rocha original, no protólito. Quando eles são submetidos a aumento de pressão, temperatura ou presença de fluidos, eles perdem esse equilíbrio. E na tentativa de buscar um novo equilíbrio, esses minerais se transformam em outros minerais. Então a gente citou alguns exemplos, né, que são importantes para exemplificar, né, essas ocorrências. Então a gente falou, por exemplo, dos polimorfos de andaluzita e cianita, que são, né, indicativos de metamorfismo de baixo grau e de alto grau, respectivamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cinética dessas reações químicas. Então vamos lá para o nosso quadro. Então essa cinética, né, das reações, então, o que a gente chamaria de cinética das reações, o movimento, né, no qual se dá essas reações. Então essa cinética ela vai depender de alguns fatores. Exemplo, né, ela vai depender da natureza da assembleia mineral, do protólito, ou seja, original, dos minerais que fazem parte da rocha original, do protólito, a rocha que vai ser metamorfizada, tá? E da textura dessa rocha, tá? Então, por exemplo, algumas informações, por exemplo, a gente pode dizer que essa cinética ela é mais eficiente num grupo de rochas, por exemplo, em rochas que que sejam mais porosas, que sejam mais de granulação mais fina, então rochas de granulação mais fina, elas têm presença de materiais hidratados, né, ou que sejam submetidas a temperaturas elevadas. Tá? Então, essa cinética, esse movimento, a facilidade com que se dão essas reações, elas são mais eficientes nessas condições. E elas são, praticamente não há mudanças, por exemplo, elas são quase que imutáveis quando você tem alguns tipos de característica, por exemplo, rochas anidras, ou seja, que não tem presença nenhuma de água, rochas mais maciças, né, de granulação mais grosseira, não deformadas, e que sejam impermeáveis à circulação de fluidos, ou seja, que não permitem, que não deixam a água circular.
Tá? Então, todos esses fatores aqui tornam essa cinética menos eficiente, né? E quase que dão uma condição de imutabilidade, ou seja, praticamente a rocha não se mede. Tá? Então, quando a gente fala dessa cinética das reações, né? Que a gente vamos colocar aqui a cinética das reações, né? Das reações metamórficas, ela então depende da natureza da assembleia original, ou seja, qual tipo de assembleia, qual conjunto, né, quais associações de minerais presentes nessa rocha inicial, nesse protólito, na textura dessa rocha, tá? E também na presença de fase fluida. Fase fluida é importante, né? E aí, quais são os parâmetros importantes dessa fase fluida? A sua composição, a sua temperatura, a sua pressão. Então, todos esses fatores aí serão importantes para avaliar, né, para determinar qual a eficiência, né, dessas reações químicas. Então, geralmente, elas são mais eficientes, como a gente falou, em rochas mais porosas, de granulação mais fina, com presença de minerais hidratados e sob temperaturas bem elevadas. Já elas são menos eficientes, quase que não muda a rocha, em caso de protólitos que são formados por rochas mais anidras, maciças, de granulação mais grosseira, que não sejam deformadas e que sejam impermeáveis à circulação de fluidos. Então, impermeáveis à circulação de fluidos, que não deixam nem o fluido, né, se movimentar dentro dessa rocha. E para terminar, que a gente vai começar a falar hoje, mas só vai complementar isso na próxima quinzena, seriam os tipos de metamorfismo. Os tipos de metamorfismo. Então, de uma maneira geral, né, a gente tem que esse tipo de metamorfismo ele ocorre em vários lugares. Então, você tem uma característica dele, que os ambientes são diversos, né? Envolve extensões variáveis, então você tem desde estreitas faixas até grandes, né? Grandes extensões, então você pega desde uma situação como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes ou Himalaia, né? E tem alguns fatores aqui que são essenciais para determinar esse tipo de metamorfismo, né? Então, teriam que ver quais são os parâmetros físicos envolvidos, né? Quais são os mecanismos responsáveis, né? Os mecanismos responsáveis por esses parâmetros, a localização e a extensão. Então, você tem a localização e a extensão dessa área, tá? E os tipos de rochas metamórficas envolvidas. Então, os tipos de rochas metamórficas. Tá? Então, o que determina o tipo de metamorfismo seriam essas premissas básicas aí, né? Essas premissas que são avaliadas aí. E aí nós poderíamos dividir, vou colocar aqui os 4 principais, tá? Por exemplo, o tipo regional, chamado regional, ou dinamotermal. O metamorfismo regional ou dinamotermal é aquele que envolve grandes extensões da crosta terrestre, geralmente está associado a limites de placas tectônicas, principalmente limites convergentes. Então, se você imagina, por exemplo, lá na região dos Andes, você tem, né, o processo de subducção da placa de Nazca e você tem toda a região dos Andes ali sendo, né, dobrada, sofrendo esse dobramento, né? Então você tem toda essa área aqui e a crosta sendo submetida a essa movimentação. Então aqui você tem toda essa região sendo tudo dobrado, metamorfizado, e a própria subducção aqui
da crosta gerando, né, plútons que vão alimentar vulcões nessas áreas, né, como a gente tem na região dos Andes. Então, essas áreas são extensas, centenas de quilômetros de largura e de extensão, né, que vão gerar esse metamorfismo que a gente chama de regional ou dínamo termal. A gente tem o metamorfismo de contato, ou chamado de termal. Esse é mais localizado, envolve pequenas extensões e ele está associado, por exemplo, a situações onde você tem a crosta, né? E aí você tem uma intrusão ígnea que ocorre, né, em grandes profundidades, e ao redor dessa intrusão ígnea você cria uma auréola de metamorfismo, né, um metasomatismo, a gente já comentou sobre isso, que envolve as transformações minerais que estão dessa encaixante aqui. Então, esse é um exemplo de metamorfismo de contato ou metamorfismo termal. Tem o chamado dinâmico ou cataclástico, que está associado a regiões de limites de placas tectônicas também, mas pode ser limites divergentes, estão associados a falhamentos, por exemplo. Então, você tem um bloco de rocha, né, que se desloca em relação ao outro, e essa região aqui toda, né, ela é metamorfizada pela elevada pressão e temperatura que se dá ao longo desse plano de falha aqui. Então, gera rochas como bilonitos ou cataclasitos que são gerados nesses planos de falha. Então, esse envolve também, claro, que você vai ter conjuntos de falhas que vão ser fraturas que vão estar associados a essa área que sofreu, né, esse tipo de metamorfismo. E tem outros menores, não menos importantes, na realidade são combinações desses daí. Então você tem o metamorfismo de soterramento, que é aquele causado pelo preso das camadas sobrejacentes, hidrotermal, que está associado à circulação de líquidos quentes, você tem de impacto de meteoros. Então você tem alguns exemplos aí de alguns tipos de metamorfismo. Tá? Que a gente vai continuar vendo na próxima aula, na próxima quinzena, quando a gente entrar basicamente em tipos de metamorfismo. Então a gente vai falar sobre cada um deles de maneira mais aprofundada, né? Vamos descrever características de cada um desses metamorfismos e depois falar as principais rochas metamórficas, pelo menos as mais conhecidas para nós. Beleza? Galera, obrigado por vocês assistirem essas aulas. Inscrevam no canal, assistam os vídeos quantas vezes vocês acharem necessário e a gente se encontra na próxima quinzena. Um forte abraço a todos vocês e que as aulas voltem o mais rápido possível. Abraço. Tchau, tchau.